pessoal, então, retomando aqui, né, conforme a gente tinha combinado, 10h10, eu trouxe essa questão aqui, quando eu estava analisando as últimas provas da OAB, eu pensei, será que eu ponho essa questão? E eu coloquei mais para gente refletir sobre algumas características da prova da OAB. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque esse assunto é um assunto que não é muito recorrente na OAB, mas ele traz, na verdade, uma característica da OAB importante para que quando a gente vá se preparar, a gente tenha isso em mente. A OAB, ela gosta muito de cobrar. Pessoal, peço perdão aqui, que às vezes a cachorrada aqui vai latir. A OAB, ela costuma muito cobrar mudanças, alterações recentes da lei, tá? E esse é um caso. Nós tivemos uma alteração relativamente recente da lei de registro público e a OAB resolveu pedir isso na sua prova, né? Então a gente tem o artigo aqui 56, inciso 1, que é que na verdade trata-se de uma das mudanças com relação à lei de registro público que nós tivemos lá no ano de 2022, que não é algo muito antigo não, né? Então assim, eu queria trazer essa questão para que vocês tivessem a ciência de que a OAB gosta muito de cobrar alterações recentes na lei. E como o Kleber, eu estava dando uma olhada na hora que eu saí, né, que algumas pessoas comentaram, fizeram alguns comentários no chat, e eu peço até que quando vocês façam o comentário, vocês comentem, até abram o microfone, podem ficar à vontade para abrir o microfone e fazer a pergunta, porque nem sempre eu consigo verificar aqui o chat, até porque eu estou compartilhando essas duas telas no meu sistema. E o professor Kleber falou, né, que nós estamos aí na iminência de grandes modificações do Código Civil no projeto de reforma desse Código Civil. Então, o direito civil vai ficar mais complicado ainda na OAB, porque provavelmente a OAB vai explorar do candidato essas mudanças do Código Civil. Então é importante que vocês saibam isso, tá? Uma dica é, sempre que tiver uma mudança no Código Civil, ficar de olho, porque a OAB ela vai bater ali, né? Nós tivemos, quando foi proibido o casamento, por exemplo, de menores de 16 anos, em qualquer circunstância, lá em 2019, a OAB logo em seguida já explorou esse assunto, tá? A OAB já trouxe esse assunto ali para sua prova. Então, se também tiver um critério para a gente fazer uma seleção de quais são os assuntos que nós vamos escolher para estudar, dá uma olhada naquilo que de mais recente nós tivemos de mudança na lei, que geralmente a OAB pede, tá? Aqui é o caso do quê? Então, aqui é o caso da Joana, que ela atualmente, né, ela é conhecida por Joana, só que o prenome dela é Giovana, né? E ela começou a sofrer, em razão disso, uma série de embaraços e constrangimentos ao ser chamada em órgãos públicos por seu prenome registral, constante em seus documentos de identificação civil, né? E ela procurou você para uma consulta para saber se ela tinha como mudar essa realidade, né? Buscando descobrir a viabilidade jurídica de alterar o seu prenome e os eventuais requisitos jurídicos que deveriam ser observados caso fosse possível essa mudança. Então aqui a gente fala da regra da mudança, de alteração, da possibilidade de alteração de nome, né? E a alteração de nome sempre foi um assunto muito delicado, por quê? Porque ela é permitida em várias situações, só que até então, até 2022, os nomes só poderiam ser alterados, na sua grande maioria, por sentença judicial, né? Precisava de uma ação judicial, ação de retificação de nome, né, de nome civil.
E isso sempre foi uma regra, né? A gente desde criança pergunta para os nossos pais: ah, pai, posso mudar de nome? Como que é? E os nossos pais sempre falavam, né? Alegando a regra de sempre da imutabilidade do nome, tá? E em 2022 essa regra foi flexibilizada, teve um grande impacto, porque hoje não é mais necessária alteração de nome através da via judicial, tá? E essa foi uma grande alteração que o artigo 56 da Lei de Registro Público trouxe para nós. Como se não bastasse o Código Civil, que tem 2.046 artigos para a gente estudar, a OAB ainda pede para a gente, em civil, uma questão da Lei de Registro Público, que também é uma lei bem extensa, ela tem mais de, se eu não estou enganado, ela tem mais de 200 artigos, né? Mas, geralmente, ela é cobrada no direito civil nessa parte de nome, porque o nome civil é um dos direitos da personalidade lá do início do Código Civil, artigo 14, 15 ali do Código Civil, né? Então eles acabam concluindo, né, que eles podem cobrar a lei de registro público aqui no direito civil em razão disso. Tá? Então vamos analisar aqui o artigo 56, parágrafo 1º, para que a gente consiga, através dele, responder a questão, para a gente entender como é que isso acontece. Então vejam só, o caput do artigo 56. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico. E aí vem o parágrafo 1º como uma complementação. A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas uma vez, e a sua desconstituição dependerá de sentença judicial. Então percebam, né, que aqui nós estamos tratando justamente da mudança do prenome. O prenome antes, ele sofria uma série de restrições, né? Você só poderia fazer essa alteração se ele colocasse você em situação constrangedora, expusesse você ao ridículo, né? Daí você poderia ter a possibilidade de alterar o seu sobrenome, inserir um sobrenome seu materno, paterno, inserir um apelido público notório, como no caso da Xuxa, do Lula, que inseriram, né, os seus apelidos ali. Então a gente tinha situações bem específicas. Hoje não. Hoje você consegue. No caso, a Giovana, ela não vai ter problema de mudar o nome dela para Joana, né? Porque depois de 2022 isso passou a ser um processo não judicial, né? Isso não precisa mais de decisão judicial, pelo menos, né, se o oficial de registro não perceber que há alguma intenção fraudatória ali, algo que possa trazer maiores problemas. Então hoje está facilitado isso, né? Então, quando a gente olha para esse artigo 56 e faz a aplicação dele às alternativas, o que nós vamos concluir? Então, vamos lá. Sobre a pretensão de Joana, assinale a afirmativa correta. Letra A. Poderá alterar seu prenome para Giovana, bastando realizar solicitação por escrito e fundamentada diante do oficial de registro civil, dependendo, no entanto, de sentença judicial. A gente está vendo aqui que o artigo 56, caput, está dizendo que independe de decisão judicial, né? Então, a princípio, a letra A não está correta. Letra B. Não poderá alterar seu prenome para Giovana, pois vigora no direito brasileiro o princípio da imutabilidade do nome. Isso até a Lei 14.382, a gente tinha essa regra, né? A imutabilidade do nome, com algumas exceções já, né? Mas a regra geral era que o nome, principalmente o prenome, não poderia ser alterado. Letra C. Poderá alterar seu prenome para Giovana mediante requerimento pessoal e imotivadamente, independentemente de decisão judicial. Então, aparentemente, a letra C é a que está mais correta. E letra D,
não poderá alterar seu prenome registral, mas poderá incluir o nome Giovana por ser este apelido público e notório, né? Acho que o caso era ela, no caso, alterou aqui a ordem dos nomes. Então a gente percebe que eu trouxe essa questão não porque ela é muito cobrada, mas porque ela demonstra para a gente essa necessidade da gente ficar atento às mudanças da lei, porque a OAB gosta de ir para saber se o candidato está antenado nas mudanças da lei. É ingrato isso, né? Vamos dizer assim, é complicado isso para a gente em civil, porque já tem tanta coisa para estudar, né? E eles ainda ficam cobrando do candidato essa atualização constante das mudanças, né? É uma forma até, né, de você pegar os melhores candidatos, né, de você pegar quem está mais bem preparado, sim, né? Mas é um pouco injusto, né? É um pouco já diante do volume de informação que o candidato tem para estudar, ainda ficar batendo em cima das regras que acabaram de ser alteradas, né? Aquele candidato que estudou há muito tempo, que fez direito há muito tempo e que quer voltar, né, a tentar a OAB, ele acaba sendo prejudicado por isso. Por isso que eu falo para os alunos, não deixem de tentar a OAB logo que vocês passam. Alguns alunos falam, eu vou deixar isso mais lá para frente. Não deixem, pessoal, porque a OAB, quando vem, ela vem, né, cobrando essa imensidão de conteúdo e ainda dá prioridade em muitas situações, né? Dentre todas as características, ainda tem essa de cobrar aquilo de mais recente de alteração que a gente tem na lei. Bom, aqui nós temos uma questão que trata de um assunto muito cobrado na OAB também. Então, se tem um outro assunto muito cobrado, além daquele dos efeitos da mora, né? Se tem um assunto muito cobrado na OAB na parte do direito obrigacional, é o que diz respeito às obrigações solidárias, tá? Então, depois eu vou passar o link desse documento para vocês vão ter acesso à relação desses documentos, ao gabarito, né? Mas vocês verão que eu coloquei mais 2 ou 3 questões de obrigações solidárias aqui, só dos últimos concursos, tá? Os outros, eu tenho uma relação, depois eu passo aqui no link para vocês, eu tenho uma relação de várias listas de exercícios da OAB, em todas elas tem muito exercício de obrigação solidária, tá? E eu considero esse assunto difícil, tá? A obrigação solidária não é um assunto fácil. A OAB até poderia complicar muito mais a vida do candidato nas obrigações solidárias, mas o que ela cobra já é suficiente para excluir vários alunos da aprovação, tá? Mas eu considero um assunto bem complexo. Então vamos lembrar do que se trata uma obrigação solidária. Só tem sentido a gente falar em obrigação solidária quando nós estamos diante de vários credores ou vários devedores. Lembrando, né, que no direito das obrigações, a gente sempre tem aquela relação entre credor e devedor. Então, essa é uma estrutura do direito obrigacional básica, né? A gente sempre, no direito das obrigações, a gente sempre vai estar discutindo quem é credor, quem é devedor. E quais são os seus direitos, o que acontece, o que não acontece, sempre com base nesse eixo credor-devedor. Só tem sentido a gente estudar, a gente partir para análise dos artigos das obrigações solidárias quando existir vários credores ou vários devedores. Tá? Isso eu falo por quê? Porque se o enunciado disser que o Emerson vendeu um produto para o Kleber,
como existe só um credor, só um devedor, não tem utilidade nenhuma os artigos de obrigações solidárias, porque a solidariedade ela só se dá entre vários credores ou vários devedores. Se tem uma pessoa só no polo ativo, no polo passivo, né? Quando eu falo do credor, eu falo do polo ativo, quando eu falo de devedor, eu falo do polo passivo da obrigação. Então, se tiver só um credor, só um devedor, esquece a utilidade das obrigações solidárias. E qual é a característica da obrigação solidária? Então, quando eu tenho vários credores ou vários devedores, eu tenho aquela dúvida do seguinte: quem é que tem direito de cobrar? Quem é que tem o direito de receber? Eu tenho que pagar para 3 credores. Para quem é que eu pago? Eu posso pagar para um só e considerar que está tudo pago? O devedor, se ele é devedor solidário, ele cumpre a obrigação dele pagando só a cota dele, ou ele é obrigado a pagar a dívida toda? Então, quando a gente lida com esse tipo de problema, quando a gente está diante de obrigação solidária, a gente está diante desse impasse, né? Como que o pagamento é feito? E eu digo, quando eu começo a aula no direito das obrigações, quando eu leciono no direito das obrigações, eu falo para os alunos, a nossa preocupação aqui no direito das obrigações é com aquela regra de que quem paga mal paga 2 vezes, né? Então eu tenho sempre que me preocupar em fazer um bom pagamento, em pagar bem, porque se eu não pagar bem, eu vou ter que repetir o pagamento, tenho que pagar de novo, né? E essa regra é muito, ela é uma preocupação muito grande nas obrigações solidárias. Por quê? Porque quando eu tenho vários credores ou vários devedores, eu não sei exatamente como é que eu vou cumprir bem essa obrigação, não sei como eu pago bem. E os artigos das obrigações solidárias, esses artigos eles nos ensinam a fazer esse bom pagamento para que eu não precise repeti-lo, né? E ao mesmo tempo que estabelece quais são os direitos do credor e devedor nessa relação obrigacional, tá? Então, quando a gente fala em obrigações solidárias, quando eu falo em solidariedade, eu falo em solidariedade ativa e solidariedade passiva. A solidariedade ativa, ela existe quando existirem vários credores solidários, tá? E existe solidariedade passiva quando existirem vários devedores solidários, tá? Já adianto para vocês o seguinte: o que despenca na OAB é a solidariedade passiva, tá? A gente não encontra muitos casos de solidariedade ativa, até porque na prática não é interessante, no dia a dia nosso, não é interessante a solidariedade ativa. A solidariedade ativa ela é perigosa, na verdade, né? Já a solidariedade passiva, as obrigações solidárias passivas, elas são uma forma de garantia para o credor. É muito interessante para o credor que ele tenha devedores solidários, e a gente já vai entender, já vai relembrar o porquê disso, tá? Já não é interessante ter a solidariedade ativa para o credor. É perigoso para o credor ele ser um credor solidário. E eu já vou falar disso aqui para vocês. Então a OAB vai pedir mais a solidariedade passiva, mais os artigos que tratam da solidariedade passiva. Tá? Então, quando a gente vem aqui para as regras de obrigações solidárias a partir do artigo 264, a gente verifica essa divisão: solidariedade ativa na seção 2, a partir do 267, e a solidariedade passiva a partir do 275. Então, a OAB trabalha mais isso aqui, a partir do 275. Tá? Do 267 ao 274, a OAB não trabalha muito.
E a questão das obrigações solidárias o professor Emerson está falando muito de solidariedade passiva ativa, mas, professor, como que eu sei que uma obrigação é solidária ou não? Então, o primeiro artigo, os dois primeiros artigos das obrigações solidárias, eles vêm nos mostrar quais são os critérios para eu começar a entender o que é uma obrigação solidária. O 264 está dizendo o seguinte, ó, há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Então, primeiro critério para eu identificar uma obrigação solidária, que eu encontre vários credores ou vários devedores e que eles tenham direito a cobrar ou a receber a dívida toda. Então, vejam só, feitos esses primeiros esclarecimentos, vou partir para uma outra tela e colocar aqui, ó, uma relação obrigacional, um contrato, por exemplo, em que eu tenho vários vendedores e vários compradores. Tá? Esses vários vendedores querem vender um apartamento, que é o caso da questão aqui. E os vários compradores, né? Opa, deixa eu fazer um esquema melhor aqui. Então, eles estão vendendo um apartamento. O objeto do contrato é um apartamento. Então, aqui eu tenho os vendedores e aqui eu tenho os compradores. Os compradores geralmente devem o dinheiro. Então, num contrato de compra e venda, o comprador tem que entregar o dinheiro e o vendedor tem que entregar o apartamento. A partir desse momento que eu encontro vários vendedores, vários compradores, e eles são credores e devedores entre si, né? Os compradores são credores dos vendedores no prédio e os compradores são devedores dos vendedores no dinheiro. Cada um tem uma obrigação diferente. A obrigação dos vendedores é entregar o apartamento, a obrigação dos compradores é entregar o dinheiro. Então, eles têm, no mínimo, aí a gente tem duas obrigações em que o polo passivo se inverte em cada uma delas. O polo passivo e o polo ativo se invertem em cada uma delas. Então, numa situação como essa, surge a dúvida. O preço pactuado pelo apartamento é de 600 mil reais. E eu tenho, nesse caso, né, no caso aqui, nós temos duas pessoas, o Pedro e a Mariana, que se obrigaram solidariamente a pagar o preço de 600 mil reais. Então, pessoal, é o seguinte, quando eu encontro várias pessoas tendo que pagar uma quantia em dinheiro, a regra geral é a seguinte: vários devedores de uma mesma quantia, de uma quantia em dinheiro, ela pode ser classificada, essa obrigação, ela pode ser classificada como divisível ou como solidária. Vejam só onde que eu quero chegar. Quando a gente conhece o conceito de obrigação divisível, lá a gente encontra a seguinte questão, seguinte conceito. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores e devedores. Ou seja, o artigo 257 ele está dizendo o seguinte, ó, se a obrigação for divisível, ela é dividida entre as partes contratantes, entre os seus devedores. No caso, eu tenho o Pedro e a Mariana devendo 600 mil reais.
Como R$ 600.000 é uma obrigação divisível, o que significa uma obrigação divisível? Eu posso dividi-la sem causar um prejuízo para o objeto da prestação. Os vendedores, se eles receberem 300.000 do Pedro e 300.000 da Mariana, isso não vai causar prejuízo nenhum para eles. Você dividir 600.000 em duas parcelas ou em duas partes, 300.000 para cada devedor, isso não vai causar nenhum problema para os vendedores. Então, a obrigação de R$ 600.000 ela é divisível, ok? Quando ela é divisível, e pelo 257, cada comprador é responsável pela sua parte, 257 ele diz isso, ó, havendo mais de um devedor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os devedores. Então, nesse caso, se o enunciado não trouxesse a afirmação de que o Pedro e a Mariana se obrigaram solidariamente, a regra seria a do 257. Por quê? Porque R$ 600.000 é uma obrigação divisível e temos dois devedores, que é o Pedro e a Mariana, certo? Como eles se obrigaram solidariamente, o conceito de obrigação solidária qual é? A solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor obrigado à dívida toda. Ou seja, se eu estou dizendo que o Pedro e a Mariana são devedores solidários, eu estou saindo do 257, que diz que a dívida é dividida entre os dois, e eu passo para a questão 264, que diz que os devedores se obrigam pela dívida toda. E aí o 265 diz o seguinte, ó, a solidariedade ela não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. O que significa isso? Significa, pessoal, que se o enunciado não dissesse que o Pedro e a Mariana eram devedores solidários, eles não seriam devedores solidários. Por quê? Porque a solidariedade ela não se presume, eu não capto ela do ar, ela não é um efeito automático. Ou as partes no contrato se colocam como devedores solidários, ou a lei diz que eles são devedores solidários, tá? E eu já adianto para vocês, tá? No contrato de compra e venda, os compradores não são devedores solidários. Eles só serão devedores solidários se eles se obrigarem como devedores solidários. Porque, pela lei, eles não são devedores solidários. Existem casos em que automaticamente a pessoa já é devedora solidária. Exemplo: quando você aluga um imóvel com mais 2, 3 inquilinos, você vai morar numa república de estudante. E lá você e mais 2 estudantes assinam um contrato de locação como inquilinos. Automaticamente a lei do inquilinato já os coloca como devedores solidários, tá? Então, tá ali. Entra dentro do 265. Resulta da lei a solidariedade. Mesmo caso comodatário. Quando você empresta de alguém um apartamento, quando você vai morar com mais 3 pessoas num apartamento, num contrato de comodato, alguém empresta para essas 3 pessoas o apartamento para se permanecer ali durante um tempo, a lei diz: vários comodatários são solidários entre si. Então, há solidariedade em razão da lei. No caso aqui, o Pedro e a Mariana, pela lei, pelas regras de contrato de compra e venda, eles não seriam solidários, mas eles se colocaram solidários por vontade deles. E aí eles são devedores solidários. E o que significa eles serem devedores solidários? Significa que, a princípio,
eles podem ser cobrados pela dívida toda de R$ 600 mil. Na prática, significa, estou falando a princípio porque essa questão tem uma pegadinha, tá? A princípio, significaria que o Eduardo e a Letícia poderiam escolher ou o Pedro ou a Mariana para cobrar os R$ 600 mil, tá? Então, essa é uma grande característica da solidariedade. Por que eu falei no começo que a solidariedade passiva ela é muito mais aplicada que a ativa? Porque os credores têm uma facilidade muito grande em poder cobrar a dívida toda de uma pessoa só. Imagina se nós tivéssemos 10 devedores solidários e o credor tivesse que entrar com uma ação para cobrar essa dívida de cada um dos credores, 10 ações diferentes. Então, a solidariedade ela facilita a vida do credor. Para o devedor é complicado. Você ser devedor solidário, para você é uma dor de cabeça, por quê? Porque a dívida não é só sua, mas você pode ser cobrado pela dívida toda. Tá? Então, esse é um problema. Então, quando você é inquilino, o dono do imóvel ele pode escolher você para cobrar o aluguel todo. E aí você vai ter o direito de cobrar a cota de cada um dos demais devedores. Só que é você que vai ter que correr atrás dos outros inquilinos, porque o proprietário ele pode executar, ele pode cobrar na justiça apenas um dos inquilinos e pela dívida toda, pelo aluguel todo. Tá bom? Essa é a facilidade da solidariedade passiva. Então aqui a gente tem que situação? Eu vou voltar para esse esquema, eu vou riscar uma pessoa do exemplo aqui, porque o enunciado traz duas pessoas de cada lado, né? Então eles decidiram vender o apartamento para o casal Pedro e Mariana. Pedro e Mariana se colocaram como devedores solidários, né, e eles teriam que pagar os R$ 600 mil no prazo de 30 dias. Não foi avançada a cláusula de solidariedade ativa. Então, o que significa isso? Significa que, a princípio, os vendedores eles não são credores solidários, tá? Já vou explicar o perigo de ser um credor solidário. Quando a gente é credor solidário, vejam só o perigo que isso representa. Então vamos pegar esse caso assim, ó. Essas duas pessoas aqui, elas são locadoras. Elas alugaram um imóvel para... escapou aqui a caneta, fez um risco a mais aqui. Elas alugaram um imóvel para o locatário, para o inquilino. O locatário é o inquilino. Então, são dois irmãos que receberam de herança um apartamento e eles alugaram esse apartamento para esse cidadão aqui, para um inquilino só. E pela lei do inquilinato é estabelecido isso, tá? Havendo vários locadores, a lei do inquilinato diz que havendo vários locadores, há solidariedade ativa. Há solidariedade ativa. E o que isso significa? Significa que o inquilino, quando ele quiser pagar o aluguel, ele paga bem desde que ele pague para um só. Então ele procura o locador 1 e diz o seguinte: locador 1, eu vou pagar para você os R$ 2.000 de aluguel. Se ele paga só para o locador 1 e recebe um termo de quitação desse locador 1, ele pagou bem, o locatário pagou bem, porque a lei do inquilinato diz que há solidariedade ativa entre os credores. Tá? E qual é o perigo para o locador 2? O perigo é que ele pode ser que fique sem receber a parte dele. Pode ser que o locador 1 suma com o dinheiro, gaste todo o dinheiro, e aí o locador 2 não vai poder reclamar do inquilino. Ah, você pagou para o outro meu irmão, era para pagar para mim também. O que o inquilino vai usar para se defender? Vai dizer, viu, trata-se de uma solidariedade ativa. Então, quem
é credor solidário tem o direito de receber a dívida toda, né? E o locatário tem o direito de pagar só para um dos credores. Se não houvesse solidariedade ativa nesse caso, o locatário teria que procurar o locador 1 pagar R$1.000 para ele, procurar o locador 2 pagar R$1.000 para ele. Se ele pagasse os R$2.000 só para um dos locadores, sem a solidariedade ativa, o locatário estaria pagando mal. Ele teria que pagar R$1.000 para o locador 2 e pedir de volta os R$1.000 a mais que ele pagou para o 1 e que não foi repassado para o locador 2. Então, por isso que não há muitos casos de solidariedade ativa, porque para os credores solidários, há um perigo muito grande de a dívida ser paga para o outro credor e ele ter que cobrar o outro credor não repassar para ele a sua cota, né, o seu valor naquela dívida, tá? Então, feitos esses esclarecimentos, a gente volta para esse caso aqui, né? E eu considero essa questão difícil, vocês já vão entender o porquê. Então, não foi avançada a solidariedade ativa, mas foi avançada a solidariedade passiva. Então, eu tenho solidariedade aqui. Isso significa que os compradores, eles podem, a princípio, ser cobrados pela dívida toda, tá? Existe nesse caso, e aí que eu torno a questão difícil, que eu considero a questão difícil, que é o artigo 260 do Código Civil, que é uma regra genérica. Ele diz o seguinte, ó: se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou os devedores se obrigarão pagando a todos conjuntamente. O que significa isso? Quando você tem uma pluralidade de credores, essa pluralidade de credores, ela estabelece que a gente, ou pelo menos traz a dúvida da gente não saber para quem é que a gente tem que pagar, tá? Mas no caso, como a dívida é uma dívida que pode ser cobrada inteiramente, a gente vai querer saber como que o Eduardo e a Letícia podem cobrar o Pedro e a Mariana, tá? A princípio, o Pedro e a Mariana, se você for cobrá-los isoladamente, cada um tem que pagar R$600 mil. Cada um não. O que eu digo é, um deles sendo cobrado, eles já têm o dever de cada um deles, se eles forem cobrados pelo credor, deles terem que pagar a dívida toda. Porém, há o risco da Mariana, se ela for a cobrada, né, se ela for cobrada pelos R$600 mil, há o risco dela pagar mal. Por quê? Porque existem dois credores que eles não são solidários. Então, isso significa o quê? Se ela pagar os R$600 mil só para a Letícia, ela vai pagar mal. Principalmente porque está dizendo, se a pluralidade for dos credores, né, o 260 está dizendo, se a pluralidade for dos credores, os devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente. Então, vamos ver, com base nessas regras, qual seria a alternativa correta. Tendo em vista a situação hipotética apresentada, assinale a afirmativa correta. Eduardo, sozinho, tem o direito de cobrar a integralidade do preço pactuado, R$600 mil de Mariana sozinha. Então, veja só, que situação é essa? A Mariana, por ser devedora solidária, ela seria obrigada pela dívida toda. Então, ela paga bem pagando o Eduardo sozinho? Pelo que a gente está vendo aqui, não.
O 260 está dizendo que, a princípio, na pluralidade de credores, ela teria que pagar a todos conjuntamente, tá? Então, por quê? Porque é uma dívida que, a princípio, está sendo paga na sua integralidade. Letra B. Letícia, sozinha, tem o direito de cobrar apenas a metade do preço pactuado, 300 mil, de Pedro sozinho? Aqui você tem uma segurança maior do Pedro. A princípio, a dívida é solidária. Então, a Letícia, se ela fosse a única credora, ela poderia cobrar do Pedro a totalidade da dívida. Mas ela não é a única credora. O Eduardo é credor com ela. Então, a letra B é a que mais se aproxima da alternativa correta. Eu considero essa questão muito difícil, por quê? Porque ela explora a noção de solidariedade, mas ela cria uma dor de cabeça, porque você tem dois credores que não são solidários. E o devedor quer pagar bem. Ele quer pagar bem porque ele não quer pagar de novo, né? E aí o 260 diz, olha, quando você tiver uma dívida com característica de dívida indivisível, que você tem que pagar tudo de uma vez, você só paga bem se você pagar para os dois credores ao mesmo tempo. Se você pagar por um só a totalidade da dívida, você vai pagar mal, porque o outro vai chegar para te cobrar a parte dele e você vai ter que pagar. Tá? Então, a letra B, ela está correta, por quê? Porque ele diz o seguinte, a Letícia sozinha tem o direito de cobrar apenas a metade do preço pactuado, 300 mil, de Pedro sozinho, tá? Por quê? Porque corre-se o risco do Pedro pagar os 600 mil reais para a Letícia e ele descumprir a regra do 260, em que ele tem que pagar para os dois ao mesmo tempo e não sozinho, tá? Letra C. Letícia sozinha tem o direito de cobrar apenas um quarto do preço pactuado, 150 mil reais, e Mariana sozinha. Não tem razão isso. Essa é a alternativa mais nonsense, né? Mais sem noção do enunciado da questão. Letra D. Eduardo e Letícia não podem pleitear sozinhos o pagamento do preço, ainda que parcial. Essa daqui seria a que geraria mais dúvida para nós, tá? Com relação à letra B. Por quê? Porque eles não poderiam pleitear sozinhos, porque eles são credores, os dois são credores ao mesmo tempo do Pedro e da Mariana. Porém, eles não são solidários ativos, né? A dívida para eles não é uma obrigação solidária no polo ativo. Então, eles podem pleitear sozinhos, sim. Tá? Eles podem pleitear e o pagamento pode ser feito somente para um deles. Porém, para garantia do devedor, essa dívida, o devedor tem o direito de pagar só metade, porque estaria pagando só para um deles. Eu acho muito difícil essa questão, tá? Uma questão que trabalha a solidariedade no seu aspecto mais complexo, que é você tentar colocar do outro lado uma dúvida, porque você tem tanto a pluralidade de credores quanto de devedores. Aí você mistura obrigação divisível, indivisível, solidária. A obrigação solidária por si só, ela já é difícil, tá? Então, aqui a alternativa correta seria a letra B. Por quê? Porque, para a garantia do Pedro pagar só para uma pessoa, ele paga só a metade da dívida, porque a outra parte é do Eduardo. Então, sozinho, o Pedro se garante pagando a parte da Letícia sozinha também, porque para pagar os 600 mil reais, o Pedro deveria pagar a todos os credores conjuntamente, e não sozinho, como está na letra A. Tá? Então, a letra B seria a mais correta, o fundamento seria o quê? Seria o 260, inciso 1 do Código Civil. Ok? Eu vou buscar aqui
outras questões que falam da obrigação solidária também, tá? Já que a gente está tratando desse assunto, ó, deixa eu pegar aqui uma outra questão de obrigação solidária. E aí a gente já consegue tratar do mesmo assunto. Rodrigo e Juliana celebram um contrato de compra e venda. Deixa eu tentar ver se eu diminuo um pouco a tela, que a gente consiga ver a questão toda. Celebra o contrato de compra e venda com Márcia, visando a aquisição de 20 cavalos da raça manga larga de propriedade desta última. O contrato possui cláusula prevendo a solidariedade ativa de Rodrigo e Juliana e que a entrega será feita de uma única vez. 10 dias antes da data pactuada para a entrega dos animais, Márcia culposamente esqueceu aberta a porta do curral que os animais estavam, o que ocasionou a fuga dos equinos. No dia combinado, Márcia dispunha de apenas 5 cavalos, os quais foram oferecidos a Rodrigo e Juliana como parte do pagamento. Acerca do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Então, aqui, a gente encontra esse caso de solidariedade ativa de Rodrigo e Juliana. Isso significa o quê? Isso significa que eles compraram essas 20, a Rodrigo e a Juliana, que são os compradores, né? Eles compraram esses cavalos da Márcia e eles estabeleceram entre eles a solidariedade ativa. Então, eles são credores ativos. Isso significa o quê? Que o pagamento pode ser feito para um ou para outro, né? A entrega do que foi prometido para eles pode acontecer na totalidade para um ou para outro. Tá? Então, isso para eles é um perigo. Por quê? Porque às vezes pode ser que durante o contrato eles se desentendam e cada um deles fica com o poder de receber a dívida toda do devedor e não repassar para o outro, não repassar o valor da entrega, o objeto da entrega para o outro, né? E aqui ainda tem o quê? Tem o caso da devedora dos animais ser culpada pela perda do objeto do contrato, né? Então eram 10 cabeças de gado e eles fugiram. E agora a Márcia tem só 5 cabeças de gado para entregar. E aí vem a questão. Por se tratar de obrigação de entrega de coisa a 2 credores, a previsão da solidariedade ativa contratual é desnecessária, eis que decorrente de disposição expressa do Código Civil. O que ele está querendo analisar aqui, cobrar de vocês aqui? Está querendo saber se a solidariedade, ela se presume ou ela decorre da lei ou da vontade das partes. E aqui eu já adianto para vocês, já vimos que a solidariedade em caso de contrato de compra e venda, ela não é imposta pela lei, ela tem que ser negociada. Tá? Então, em contratos de compra e venda, nos artigos de contrato de compra e venda, a gente não encontra solidariedade ativa nem para quem vende, nem para quem compra. Então, isso precisa ser negociado no contrato. Tá? A letra A está dizendo que essa previsão é desnecessária. Então, ela estaria incorreta por causa disso. Se fosse um contrato de locação, a letra A estaria correta. Por quê? Porque na lei do inquilinato vem dizendo que a solidariedade ativa e passiva existe para locadores e locatários e inquilinos. Tá? Então, realmente, num contrato de locação, essa previsão contratual era desnecessária, mas na compra e venda, a gente precisa saber que na compra e venda não tem essa previsão da lei. Então, se compradores e vendedores, se eles não se colocarem como devedores solidários ou credores solidários, eles não são. Letra B.
Rodrigo e Juliana poderão optar por receber os 5 cavalos com o abatimento do preço ou considerar resolvida a obrigação e, tanto num como no outro caso, exigir indenização das perdas e danos. Então, aqui a gente vai levar para a regra da obrigação como um modo geral, de um modo geral. Toda vez que alguém descumpre uma obrigação, essa pessoa vai responder, se for por culpa, vai responder por perdas e danos, né? E você pode, nesse caso aqui, até considerar a obrigação resolvida, porque não se interessa mais, né, receber os 5 cavalos apenas, né? A gente estabelece solidariedade ativa também para poder cobrar a dívida toda. Então, a letra B é a mais correta porque ela está dentro dos parâmetros do direito obrigacional, principalmente no caso das perdas e danos. Tá? Letra C. Caso Rodrigo e Juliana optem pela conversão da obrigação em perdas e danos, a solidariedade não subsistirá. Eu já vou mostrar para vocês que tem regra aqui do direito obrigacional, das obrigações solidárias, em que essa regra cai por terra, tá? E que, na verdade, essa conversão da obrigação em perdas e danos diz que a solidariedade subsistirá. O que está errado na letra C é esse não subsistirá. Letra D. Márcia poderá compelir Rodrigo e Juliana a receberem 5 cavalos, posto se tratar de obrigação divisível, né? E aí, nós temos uma regra do direito das obrigações, lá quando fala de objeto do pagamento, né? O objeto do pagamento é aquilo que foi prometido no pagamento, né? E aí a gente tem, olha, o 313 e o 314, eles dizem o seguinte: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que seja mais valiosa. Então, eu combinei 10, você quer me entregar 5, eu não sou obrigado a receber. E assim o 314 também. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Então, o que isso significa? No direito obrigacional, eu não sou obrigado a receber nada diferente, nem em partes diferentes, nem em parcelas, se eu não ajustei esse parcelamento, se eu não ajustei receber por partes, né? Então, a letra D aqui, ela estaria incorreta por conta desses artigos 313 e 314. A letra C, ela não está correta, vamos lá para o artigo que fala disso. Essa é uma questão que aborda vários artigos diferentes, né? Considero ela difícil porque ela trata de vários artigos diferentes. E tá aqui, quer ver? E fala da... Tinha até marcado aqui, deixa eu só me situar. Essa questão é a questão do Rodrigo e da Juliana. Deixa eu pegar ela aqui. Para a gente não atrasar, eu vou... Eu ponho mais no final o fundamento da letra C. Tá. Depois deixa eu só anotar aqui que daí no final eu pego o fundamento da letra C, porque ele diz realmente essa parte, a solidariedade não subsistirá, é essa parte que está errado. Parte da solidariedade. Então, depois no finalzinho a gente volta para pegar o fundamento dessa questão. Então, alternativa B é a mais correta em razão do quê? Da possibilidade das regras gerais
perdas e danos, as regras gerais de inadimplemento da obrigação, que diz o quê? Que eu posso optar por receber 5 cavalos, eu não sou obrigado, como o 313 e o 314 me disse, né, eu não sou obrigado a receber em partes, né, se eu quiser receber, tudo bem. Agora, se eu não quiser receber por partes, eu posso considerar extinta a obrigação, e pela regra lá do 389, 395, toda vez que eu tiver um descumprimento de uma obrigação, eu posso exigir sempre a indenização por perdas e danos, até porque aqui a culpa foi da Márcia, a devedora dos animais, né? Então percebam que aqui eu tenho um caso em que eu preciso, numa alternativa, conhecer o sentido de solidariedade ativa, né? E, no caso, a gente viu que não ela não se presume, o artigo 265 fala, né, que ela não se presume, ela decorre da imposição da lei ou da vontade das partes. Como não houve, né, vou dizer, não houve aplicação desse artigo, a gente não considera a letra A a alternativa correta. Bom, então, letra B de bola, como parte dos artigos 389 e seguintes do Código Civil que tratam do inadimplemento das obrigações. Vamos voltar agora, né? A gente desceu porque a gente estava tratando da solidariedade. Vamos voltar agora para outros casos de outros assuntos que caem na OAB também. Esse caso aqui é o caso de um contrato de fiança, tá? Esse contrato de fiança, eu considero ele um contrato difícil de ser estudado, tá? Tem várias regras específicas e o contrato de fiança ele tem sido bem cobrado na OAB, tá? Então vamos lembrar algumas características do contrato de fiança, já que ele é muito cobrado na OAB. Então vejam só, quando que surge um contrato de fiança? O contrato de fiança ele é sempre um contrato acessório. Imaginemos aqui que você faz um contrato de empréstimo. Você faz um contrato de empréstimo com o banco. Então, esse aqui é o banco, esse aqui é você. E aí o banco diz o seguinte: estou emprestando para você 10 mil reais, eu quero que você me dê uma garantia. Aí você pergunta para o banco, como pode ser essa garantia? O banco diz assim, você pode me apresentar um fiador. E aí eu apresento um fiador para o banco. O contrato de fiança, ele é feito com o banco, tá? Então, a fiança, ela não é entre o professor Emerson, eu, você e o fiador, mas é entre o banco e o fiador, tá? O fiador, ele é um garantidor do banco, ok? Então, quando a gente olha para essa situação, né, a gente pensa o seguinte, professor, a partir do momento que eu verifico isso, quem está sob o controle dessa fiança não sou eu. Por mais que eu tenha apresentado o fiador, não é comigo que o fiador tem contrato, é com o banco. Justamente. E em razão disso, uma série de efeitos serão identificados nesse contexto. Tá? Outra coisa. Então, voltando aqui para voltando não, vamos pegar aqui, abrir uma tela nova para daí colocar o Renato, a Renata junto com o Tadeu. Então vamos pegar aqui. A Renata alugou um imóvel para o Tadeu. Então, contrato de locação. Está aqui o objeto da locação, uma casinha, perfeito. Como garantia das obrigações de Tadeu, Luzia e Roberto prestaram fiança a Renata. Então, vejam só, a Renata agora tem um contrato de fiança com
a Luzia e com Humberto. Eles são fiadores. São fiadores. O Tadeu descumpriu a sua obrigação, deixando de pagar aluguel, deixando de pagar ali os encargos da locação. Bom, diante desse quadro hipotético, assinale a afirmativa correta. Já falo para você, já vou aproveitar desse exemplo para dizer o seguinte, olhem só, sempre surge aquela dúvida, já que a gente fala de vários devedores, né? Quando a Renata exigiu do Tadeu fiadores, o que a Renata desejava com isso? Se o Tadeu não pagar, ela cobra da Luzia e do Humberto. Então ela criou o quê? Ela criou mais possibilidades de recebimento. Se antes o único patrimônio que responderia pela dívida da locação era do Tadeu, agora tem o patrimônio da Luzia e do Humberto para responder por essa dívida também. Percebam, né? A Renata possui 3 devedores. E aí surge aquela dúvida do início da nossa conversa. Quando existem vários devedores, surge a dúvida: será que eles são solidários? Será que eles são solidários? Disse para vocês hoje aqui também, se nós tivéssemos vários inquilinos, se o Tadeu assinasse esse contrato com mais 2, 3 pessoas, a própria lei do inquilinato diria que eles são devedores solidários. Mas agora, nessa situação aqui, eu não tenho 3 locatários, eu não tenho 3 inquilinos. Eu tenho um inquilino e 2 fiadores. E, pessoal, nessa relação aqui de um inquilino e 2 fiadores, inicialmente eles não são devedores solidários, tá? O que isso significa? Significa que a Renata, a princípio, ela só pode cobrar o aluguel do Tadeu. E quando estiverem esgotadas as possibilidades de cobrar o aluguel do Tadeu, ela partir para cobrar a Luzia e Humberto. Isso, por lei, é chamado, o Código Civil chama essa preferência de cobrar primeiro o Tadeu e só depois a Luzia e Humberto, a lei chama isso de benefício de ordem. O Código Civil chama isso de benefício de ordem. O que significa isso? Há uma ordem para a cobrança. Primeiro eu cobro o inquilino, primeiro eu cobro o Tadeu, depois eu cobro a Luzia e o Humberto. Tá? O Código Civil, na parte de fiança, ele diz o seguinte, ó, a partir do momento que o Tadeu não pagar, que o devedor principal não pagar e que a Renata se dirigir aos fiadores para cobrar, agora, entre os fiadores, por lei, há solidariedade. Há solidariedade. Tá? Então, Tadeu, Luzia e Humberto não são devedores solidários a princípio, porque o Tadeu é o devedor principal, pelo benefício de ordem, a Renata tem que cobrar primeiro o Tadeu. Sempre que se fala, sempre que se apresentar uma regra em que há uma preferência, primeiro um, depois outro, não tem solidariedade. Tá? Porque a solidariedade é justamente acabar com essas preferências, acabar com uma ordem. Todo mundo ser obrigado pela dívida toda, não ter essa de primeiro cobrar um, depois outro. Quando tem essa regra, essa ordem, acabou solidariedade. Porém, quando a Renata cobra o Tadeu e o Tadeu não paga e ela se dirige aos fiadores, aí sim, entre os fiadores há solidariedade. Aí a Renata pode escolher cobrar tudo da Luzia ou tudo do Humberto, sem preferência. Tá? Sem preferência.
Então, essas são regras gerais. Por isso que eu falo que o contrato de fiança ele traz uma complexidade muito grande. Porque a regra geral qual é? Benefício de ordem. Vamos lá para os artigos da fiança. A partir do artigo 818. Vou pegar aqui o artigo, chegar lá no 818. Então está escrito lá: pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor caso esse não a cumpra. Perfeito. Então, temos esse primeiro conceito de fiança. Lá no artigo 827, a gente começa a estudar dos efeitos da fiança. E aí vem o benefício de ordem. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir até a contestação da lide que sejam primeiros executados os bens do devedor. Aí a gente tem a definição de que fiador não é devedor solidário com o inquilino, com o devedor principal, porque primeiro precisa ser cobrado um, depois o outro. Na prática, pessoal, no dia a dia dos contratos, principalmente os de locação, os fiadores assinam o contrato dizendo que abrem mão desse benefício. Tá? Então, na prática, o benefício de ordem ele é retirado do contrato. E aí o que acontece na prática? Na prática, sem o benefício de ordem, Tadeu, Luzia e Humberto, todos eles devem a dívida toda. Eles são colocados como devedores solidários. Geralmente no contrato vem estabelecido que Luzia e Humberto abrem mão do benefício de ordem e se colocam como devedores solidários de Tadeu. Aí o que acontece? Na prática, a imobiliária tenta uma vez cobrar o Tadeu, já não consegue, já liga para Luiz e para o Humberto e fala: ó, o Tadeu não pagou, eu quero receber de vocês. Vocês são os fiadores e devedores solidários do Tadeu. Então, quando a Luísa e o Humberto abrem mão do benefício de ordem, eles dão a possibilidade daí do credor cobrar a dívida toda deles também. Tá? Então, na prática, acontece uma coisa. Na teoria, acontece outra. Mas não é aquela questão de, na teoria acontece uma coisa, na prática outra, porque há uma ilicitude nisso. Não, não há. Os fiadores podem abrir mão do benefício de ordem. Isso não é cláusula abusiva, isso não é proibido por lei. Tá? É que às vezes a maneira como isso é colocado para os fiadores gera uma abusividade porque esconde deles a possibilidade deles saberem na real o que é que está acontecendo. Tá? Mas é perfeitamente válido abrir mão do benefício de ordem. Okay? E outra questão, na fiança, se nada for falado, os fiadores assumem as dívidas do afiançado, assumem todas as dívidas do Tadeu. Tá? Mas pode acontecer o quê? Pode acontecer da Luzia e do Humberto aceitarem ser fiadores, mas limitar a fiança a um determinado valor. Então, por exemplo, a Luzia pode dizer o seguinte: Tadeu, eu sou sua fiadora, mas até o valor de R$5.000. Mais do que isso eu não garanto. E Humberto também. Humberto pode falar: eu também. Eu garanto só até R$5.000. Ou eles podem dizer o seguinte: Luzia e Humberto são fiadores, mas cada um responde por metade da dívida apenas. Não responde por tudo. Né? Então a Renata, na hora que ela for cobrar, ela só pode cobrar metade de Luzia, metade do Humberto. No silêncio, eles são fiadores solidários. No silêncio do contrato, eles são fiadores solidários. Tá? No silêncio do contrato, há o benefício de ordem. Primeiro cobra o Tadeu, depois a Luzia e o Humberto. Mas tudo isso pode ser negociado. As responsabilidades na fiança podem ser divididas, podem ser limitadas. Tá? Quando você tem essa limitação da responsabilidade de cada fiador,
a gente chama de benefício de divisão, ou seja, a gente pode dividir as responsabilidades, mas o benefício de divisão não é a regra geral. A gente pode estabelecer por contrato benefício de divisão, mas ele não é a regra geral. Os fiadores respondem solidariamente quando existirem vários fiadores. Tá? Então, analisando todas essas regras, vamos tentar resolver a questão aqui, e depois eu mostro os artigos que tratam disso. Diante desse quadro hipotético, assinale a afirmativa correta. Não havendo limitação contratual, Renata poderá cobrar de Luzia, sozinha, todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação dos fiadores. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa conhecer que, primeiro, ela vai poder cobrar a dívida toda da Luísa? A princípio pode, porque falei para vocês que a regra geral é que, como o Tadeu já não pagou e a Renata se socorreu dos fiadores, ela pode cobrar a Luzia sozinha, porque no enunciado não está dizendo que Luísa e Humberto limitaram a sua responsabilidade na fiança, ou que eles abriram mão, e a Renata aceitou, abriram mão dessa solidariedade. Tá? Então, como não foi falado nada no contrato, no enunciado, a regra é que Luzia e Humberto são devedores solidários, ou seja, eles podem ser cobrados sozinhos da dívida toda do Tadeu. Tá? Essa segunda parte, ela está prevista lá no artigo 822 do Código Civil. Vejam só. Não sendo limitada, ou seja, eu não limitei a responsabilidade da fiança, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais desde a citação do fiador, que é justamente o que está falando na letra A. Tá? Então, a letra A, ela provavelmente está correta, está aqui, ó, a letra A, ela está correta com base no artigo 822 do Código Civil. Tá? Então, a gente tem que lembrar isso da fiança. Tá? A fiança traz como regra geral o quê? Primeiro eu cobro o devedor principal, depois eu cobro os fiadores. Se eu passar para cobrar os fiadores, entre os fiadores há solidariedade. Aí, entre os fiadores, eu posso escolher um só e cobrar a dívida toda dele. Tá? Mas tudo isso pode ser negociado? Pode ser negociado. Tadeu pode abrir mão do benefício de ordem junto com os fiadores, né? Podem abrir mão do benefício de ordem junto com o Tadeu. Eles podem limitar a fiança, eles podem estabelecer divisão de responsabilidades, mas aí isso precisa ser negociado. O benefício de divisão não é um efeito automático da fiança, isso precisa constar em contrato. Letra B, só para a gente entender porque está errada a letra B. Caso sejam demandados, Luísa e Humberto não têm direito de exigir que sejam primeiros executados os bens de Tadeu, pois, salvo disposição expressa em sentido contrário, não há benefício de ordem na fiança. É justamente o contrário. Há benefício de ordem na fiança. Né? E por ter o benefício de ordem, primeiro são executados os bens do Tadeu. Letra C. Luísa e Humberto não respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de fiança, a não ser que haja disposição expressa. Tá? Então, aqui, na verdade, os vários fiadores, né, eles são considerados devedores solidários. Tanto é que está escrito assim no 829. A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservar o benefício de divisão. Então, o que significa isso?
que quando vários fiadores forem responsáveis pelo débito, há entre eles o compromisso de solidariedade, a não ser que eles tenham estabelecido entre si o benefício de divisão, eles tenham colocado no contrato que cada um responde por uma parte da dívida, né? Então vejam que o benefício de divisão ele não é um efeito automático do contrato de fiança, tá? E um detalhe muito importante da fiança está na letra D. Essa questão é boa para a gente fazer uma revisão quase que completa do Instituto. A fiança constitui contrato informal entre Renata e os fiadores e poderia ter sido celebrada ainda que contrariamente à vontade de Tadeu. Ademais, não admite interpretação extensiva. Então, aqui na letra D, a gente analisa vários aspectos da fiança, que seria qual? A fiança é um contrato informal? Não. A fiança é um contrato formal. O que significa dizer que a fiança é um contrato formal? Está aqui, ó. A fiança dar-se-á por escrito. Quando a gente fala que um contrato é informal, eu estou dizendo que ele não tem forma certa para acontecer, ele pode acontecer de qualquer maneira. Ele poderia ser verbal, ele poderia ser feito pela internet, ele poderia ser gestual, mas não. 819 diz, a fiança tem que ser por escrito. Tá? Se ela não for por escrito, lembrem-se, negócio jurídico, quando não obedece à forma prescrita em lei, ele é nulo. Então, uma fiança verbal ela é nula, porque ela não obedeceu à forma prescrita, tá? Então, a letra D já começa errada, dizendo que ela é informal, porque a fiança é um contrato formal, em razão do 819. Está escrito no final, ademais, não admite interpretação extensiva, isso está certo, o 819 diz, né? Ela não admite interpretação extensiva. O que é interpretação extensiva? Por que a fiança não admite interpretação extensiva? Porque o fiador, como ele está garantindo uma dívida, como ele está assumindo uma dívida que não é dele, a lei não permite que a gente compreenda nessa dívida aquilo que está fora do alcance dele, aquilo que pelo qual ele não se obrigou. Então, não dá para a gente interpretar que o fiador também se obriga por alguma dívida de uma repactuação desse contrato de locação. Se esse contrato de locação da Renata com o Tadeu ele for prorrogado a princípio, né, a gente não é um perigo entender que a Luzia e o Humberto se comprometeram por essa repactuação. Tá? Então, isso que significa não admitir interpretação extensiva. Todo contrato que ele envolver um sacrifício patrimonial de uma das partes, o contrato de doação, um contrato de fiança, em que uma parte só ganha, a outra só perde, a gente não admite interpretação para além daquilo que foi dado como palavra pelas partes. Tá bom? E poderia ter sido celebrada ainda que contrariamente à vontade do Tadeu. 820 diz, né, ó, pode-se estipular a fiança ainda que sem o consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Ou seja, importante a gente entender do conceito da estrutura de um contrato de fiança, por isso que eu coloquei essa estrutura aqui, ó. Porque o contrato de fiança ele não é feito entre o devedor principal e o fiador. Ele é feito entre o banco e o fiador. Tanto é que o banco pode recusar o fiador indicado por você, pelo devedor, né? Então não é muito entre você e o fiador, é entre o credor e o fiador. E aí a gente consegue deduzir o artigo 820, né? Já que não é entre o devedor e o fiador, então essa fiança pode ser estipulada mesmo contra a vontade do devedor principal, devedor ali, né, do que foi contratado. Então vejam quantos artigos de fiança a gente encontra nessa questão. Eu considero ela muito difícil, tá? Porque envolve conhecer o contrato de fiança praticamente em todos os seus dispositivos, não só
aquilo que traz conceito, estrutura, né, a estrutura da fiança, como regras específicas dela também, que não são tão fáceis da gente deduzir. Tá? Então, aqui, gabarito A, letra A, com base em todos esses artigos que eu falei para vocês, né? 819, 820, 827, 822, todos eles envolvem essas alternativas do contrato de fiança. Essa questão aqui do Valdo é uma questão que envolve parte geral do Código Civil, tá? Eu não considero ela difícil, porque, primeiro, né, eu sou professor de Direito Civil, mas também porque, a princípio, ela cobra da gente o conhecimento de um artigo, tá? Um artigo do Código Civil, que é o artigo 108. O artigo 108 é um artigo que eu comento muito ele quando eu leciono a parte geral do Código Civil. Então, vamos lá, artigo 108. O que isso significa? Vamos verificar o enunciado, daí eu trabalho com vocês o artigo 108. Valdo é titular de vultuoso patrimônio e amigo de infância de Tadeu. Olha o Tadeu aqui de novo. Que passa por sérias dificuldades econômicas. Frente às adversidades vividas pelo amigo, Valdo entrega as chaves de um imóvel de sua propriedade para Tadeu e diz a ele: a partir de agora, essa casa é de sua propriedade. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Primeiro, né, pessoal, a gente já aprendeu isso, a gente escuta desde o primeiro dia que a gente pisa no curso de Direito, principalmente na disciplina de Direito Civil, que a transmissão da propriedade no direito civil, ela ocorre de duas maneiras. No caso de bens móveis, com a tradição, com a entrega do bem, e no caso de bens imóveis, com o registro da escritura pública, com o registro, né, do documento que dá origem a essa transmissão no cartório de registro de imóveis. Tá? Então, são duas frentes aí que a gente trabalha para entender como que acontece a transmissão de propriedade no direito civil. Como aqui se trata de bens imóveis, então, a princípio, estamos tratando da necessidade de se registrar um documento no cartório de registro de imóveis. A partir disso, quando a gente aprende, né, essa regra geral, quando a gente escuta essa regra geral, a gente sempre ouve falar de escritura pública, mas o artigo 108, ele cria uma divisão, ele é um divisor de águas, ele tem um divisor de águas entre aquelas situações em que eu tenho a obrigatoriedade de registrar uma escritura pública e aquelas situações em que eu posso registrar o instrumento particular que deu origem à venda desse imóvel, né, a transmissão da propriedade desse imóvel. E é justamente isso que ele vai explorar aqui. Tá? É justamente o artigo 108 que ele vai explorar aqui. Então vamos lá, vamos ler a letra A. A declaração verbal de Valdo, junto da tradição do imóvel, é suficiente para considerar-se celebrado e realizado um contrato de doação válido e eficaz. Então a gente já viu que, com relação à compra e venda de imóvel, à transmissão da propriedade de bem imóvel, doação de imóvel, não é suficiente uma declaração verbal. Ok? Por quê? Porque é um negócio jurídico formal que demanda um documento escrito levado a registro do cartório de registro de imóveis, ok? Então, isso não é suficiente para você considerar celebrado um contrato de doação válido e eficaz. Ele não vai gerar os efeitos, por quê?
o efeito da transmissão da propriedade, porque é um contrato formal que demanda um ato solene, que é o registro do documento no cartório de registro de imóveis. Então, a letra A está incorreta em razão disso. Letra B. Para que a doação de imóvel de Valdo a Tadeu se aperfeiçoe, será imprescindível celebrar o contrato por meio de escritura pública, seja qual for o valor do imóvel. Provavelmente, quando o aluno não conhece a regra do 108, ele vai para a letra B. Ok? Então, a letra B é a armadilha aí desse exercício, porque a gente escuta desde o início que a transmissão dos bens imóveis é feita através do registro da escritura pública. Só que o 108 traz um divisor de águas nesse sentido, a gente já vai aplicá-lo. Letra C. Para que Valdo realize a pretendida doação de imóvel a Tadeu de modo válido, será imprescindível celebrar o contrato de forma escrita, seja por meio de escritura ou de instrumento particular, a depender do valor do imóvel. Aí a gente vai lá para o 108 e a gente vai encontrar essa disposição. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis. O que é um direito real sobre imóvel? Um exemplo, a propriedade. Propriedade, usufruto, servidão, superfície, direito real de uso, de habitação, são todos direitos reais sobre imóveis. Então, toda vez que você quiser, desejar transferir, dentre outras ações, né, constituição, transferência, modificação, mas principalmente no caso, um contrato de compra, um contrato de doação em que você quer transferir a propriedade, que é um direito real para outra pessoa, você terá que fazer isso mediante um documento escrito, podendo ele ser público ou particular. E o que vai determinar se é público ou particular é o valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Ok? Então, nem sempre é por escritura pública, pode ser por um instrumento particular. Por isso que o 108 ele diz que a letra C está correta. Letra D. Caso Valdo optasse por doar dinheiro para Tadeu adquirir um imóvel, a doação seria válida sem que se fizesse por escritura pública ou instrumento particular, independentemente do valor transferido ao donatário. Então, a gente tem também uma regra do contrato de doação, de doações muito elevadas, né? Mesmo que não seja de bens imóveis, de precisar que essa doação seja feita por escrito. Tá? Então, doações de valores elevados, elas precisam de um contrato escrito, não você vai ter problemas caso ela aconteça verbalmente. A prova dela se torna mais complexa. Então, a letra C é justamente aquela que atende o que o artigo 108 do Código Civil apresenta, estabelece. Né? Então, tomem cuidado com isso. Sempre que a gente falar em transferência de bens imóveis, a gente tem aquela ideia que ela acontece só por escritura pública. Ela pode acontecer por instrumento particular também, desde que seja feita uma transação com valor inferior a 30 vezes o salário mínimo, o maior salário mínimo vigente no país. Estaríamos diante daí da possibilidade de fazer isso por instrumento particular. A gente não precisaria gastar dinheiro em lavrar uma escritura pública. É lógico que o cartório de registro ele não vai aceitar qualquer instrumento particular, ok? Aí precisaria tomar o cuidado de verificar quais os requisitos para esse instrumento particular, né? Quais os requisitos que ele deve conter para que ele seja válido como instrumento de transferência de propriedade através de um contrato de doação. Esse caso aqui tem
Quer ver? Esse caso ele é bem bacana também, pessoal. Esse é outro assunto, caso da Joana aqui, ainda bem que está dando tempo da gente conversar sobre ele. É um caso que a OAB gosta muito de cobrar, que é, ele está no direito das obrigações, mas geralmente ele é explorado em questões de contratos. Okay? É lógico, né? O contrato ele é um conjunto de obrigações, mas ele geralmente vem como uma forma, ele vem na forma de contrato para que a gente o analise dentro dessa ótica contratual. Tá aqui, ó. Qual é o assunto dessa questão? Deixa eu até aumentar o tamanho da letra aqui. Para a gente enxergar melhor. Essa é uma questão que fala do famoso instituto chamado de arras ou sinal. Ele é muito cobrado em OAB. Vira e mexe eu vejo essa questão em OAB, o conhecimento sobre arras ou sinal nas provas da OAB. E o que significa arras ou sinal? Então, toda vez que você faz um negócio com alguém, você já faz um contrato, você já busca elaborar um contrato para você ter uma segurança jurídica, né? Conseguir provar quais são as cláusulas do contrato, o que você acordou, o que você não acordou, o que você combinou, o que você não combinou. E para fazer valer isso lá na frente. Porém, nem sempre o que está escrito no contrato é suficiente para garantir que você vai ter os seus direitos atendidos, os seus interesses atendidos, né? E surgem as várias possibilidades da gente pleitear ou colocar no contrato algum tipo de garantia. De que maneira eu consigo me garantir nesse contrato? E uma das possibilidades de se garantir é de você receber um sinal nesse contrato. O que é um sinal? É como se ele fosse um adiantamento do pagamento das parcelas que você tem para receber. É uma garantia, porque para uma das partes, a parte que recebe o sinal, esse adiantamento, ela já tem ali o quê? A possibilidade de, caso esse contrato seja desfeito, ela ficar com aquele dinheiro como parte da multa do contrato. Então, ele fala o seguinte, deixa eu pedir um adiantamento aqui de 20%, que é o caso do enunciado, porque se a outra parte descumprir o contrato, eu já estou com 20% nas minhas mãos. Então, as arras ou sinal tem essa vantagem, né? Existem outras formas de garantia, hipoteca, penhor, alienação fiduciária, né? Existem várias outras formas, mas as arras ou sinal é uma maneira de eu me garantir também. Até porque isso é uma vantagem quando uma das partes tem uma grana já para te entregar. É diferente de quando a gente coloca uma multa contratual. Eu penso o seguinte, eu preciso criar algum mecanismo para tornar o cumprimento da obrigação mais efetivo. Então, vou colocar uma multa. O problema da multa é que você não recebe o valor dela adiantado, e no sinal você recebe, né? Nas arras ou no sinal, a característica é justamente você receber esse valor de imediato. Então, vamos lá para a questão para a gente entender o que isso significa. Joana contratou Maria para fotografar a festa infantil de sua filha, Laura. No momento do contrato, Maria exigiu um sinal equivalente a 20% do preço pactuado para o serviço. Então vamos para a nossa esquematização. E vamos aqui desenhar o contratado. Joana e Maria fizeram um contrato. A Maria é a fotógrafa, Maria é fotógrafa, e ela exigiu um sinal de 20%. Bom,
Então, no ato, a Joana já entregou para Maria 20% do valor do contrato. O restante do preço seria pago após a festa, quando entregues as fotografias do evento. Então, pessoal, toda vez que aparecer a palavra sinal ou esse adiantamento, a gente vai considerar isso como o Instituto das Arras ou do sinal. Então, quando a gente olha aqui o conceito no artigo 417, a gente encontra isso. Se por ocasião da conclusão do contrato uma parte der à outra a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Então aqui o 417 nos dá essa ideia do que é arras, ou do que são arras. Acontece que Maria, a fotógrafa, a que recebeu o sinal, ela não compareceu à festa de Laura, deixando de tirar as fotografias contratadas. Joana contratou às pressas outro fotógrafo e conseguiu registrar o evento a seu gosto. Entretanto, teve de pagar valores mais altos ao novo fotógrafo, o que lhe gerou prejuízos de ordem material. Diante desse cenário, considerando que os danos de Joana se limitaram aos prejuízos materiais, ou seja, nada de cobrar dano moral, só cobrar aqueles valores a mais que ela teve que pagar para o fotógrafo que ela contratou de urgência, assinale a afirmativa correta. Assinale a afirmativa correta. Então, nesse contrato aqui, Joana adiantou a título de sinal para Maria 20%, e a Maria descumpriu essa obrigação. Em sinal, quando a gente fala de arras ou sinal, existem duas espécies de arras ou sinal. Então, quando a gente fala de arras, existem as arras confirmatórias e as arras penitenciais. Qual é a função das arras? Se vocês se colocassem no lugar da Maria ou da Joana, vamos nos colocar no lugar da Maria. A Maria fala o seguinte: eu fui contratada, estou reservando o meu sábado para ir lá tirar foto da Laura, filha da Joana. E aí vem outras pessoas contratar a Maria fala: não, esse sábado já está para a Joana, perfeito. Então ela deixa de celebrar outros negócios contando que ela ia tirar foto da filha da Joana. Então você busca aí uma certeza de que a pessoa não vai desistir, né? Até porque ela já pagou 20% do serviço, né? 20% do valor do serviço. Isso significa o quê? Isso significa que, a princípio, a Joana, ao pagar os 20% de adiantamento a título de arras para Maria, ela confirma que ela não vai contratar outro fotógrafo para fazer o evento, vai ser a Maria. Então a gente chama essas arras de confirmatórias, por quê? Porque no contrato não há, e no enunciado também não tem essa informação, não há qualquer possibilidade da Maria ou da Joana se arrependerem desse contrato. Então não há nesse contrato, pelo enunciado da questão, não há o que a gente chama de direito de arrependimento. Isso é uma característica das arras confirmatórias. As arras confirmatórias, elas não dão direito a arrependimento, não é previsto o arrependimento, justamente o que caracteriza as arras penitenciais. Nas arras penitenciais, eu tenho o direito de arrependimento. O que significa o direito de arrependimento? Significa que eu dou a possibilidade das partes desistirem até a execução do contrato. Ou seja, nas confirmatórias, eu dou os 20% e digo o seguinte:
Não vamos negociar direito de arrependimento, porque esses 20% significa uma confirmação de que você vem tirar as fotos e de que eu não vou contratar outro fotógrafo para tirar as fotos da minha filha. Já nas penitenciais, eu tenho a característica do que? Eu dou os 20%, mas eu dou o direito de arrependimento. Eu dou o direito de arrependimento e automaticamente a lei considera esses 20% como o limite do meu prejuízo se eu me arrepender. Se eu me arrepender. Então, o que isso significa? Significa que nas arras confirmatórias, se a Joana se arrepender, ela perde os 20% de sinal que ela deu. Nas arras confirmatórias, se a Maria que recebeu o sinal se arrepender, ela paga em dobro o sinal. Ela tem que devolver os 20% para a Joana, mais o equivalente. Então, ela devolve em dobro o valor do sinal que ela recebeu. Isso está no Código Civil, tá? Isso nós já vou mostrar para vocês a regrinha, mais o equivalente. Qual é a diferença dos efeitos das arras confirmatórias para as arras penitenciais? Quando eu crio o sinal, as arras penitenciais, com direito de arrependimento, o Código Civil diz o seguinte, que, dado o direito de arrependimento junto com as arras, o sinal ou as arras vão funcionar como limite máximo da indenização a ser paga para outra parte. O que significa isso? Significa que se nesse enunciado as arras fossem penitenciais, o máximo de prejuízo que a Joana poderia cobrar da Maria é o teto estabelecido no contrato, no valor do sinal dado no contrato. Agora, quando as arras são confirmatórias e elas não dão direito de porque elas não dão direito de arrependimento, os 20% de sinal é o valor da indenização mínima, podendo ser cobrado um valor a mais se a Joana conseguir provar um prejuízo maior. Ou seja, quando as arras são penitenciais, não é possível cobrar além do sinal já dado, aquele valor estipulado pelo Código Civil como sinal dado. Nas arras confirmatórias, além de se cobrar, ficar com o valor do sinal, eu ainda posso cobrar um valor a mais se eu tiver um prejuízo maior, se eu conseguir comprovar um prejuízo maior. Como no caso do enunciado não foi dito, não foi mencionado o direito de arrependimento, nós vamos chegar à conclusão que não há direito de arrependimento nesse enunciado. Se não há direito de arrependimento nesse enunciado, as arras são confirmatórias. Se elas são confirmatórias, o sinal funciona como um mínimo indenizatório. O que isso significa? Que, além de se cobrar o valor do sinal mais o equivalente, eu ainda posso cobrar os meus prejuízos que eu tive a mais do que o sinal dado. Onde estão essas regras? Estão nesses artigos aqui. Vamos lá, traduzir eles para vocês. 417 a gente já leu. 418. Se a parte que deu as arras, no caso, quem deu as arras? A Joana. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra
no caso a Maria, tê-lo por desfeito retendo as arras, ou seja, a Joana contrata outro fotógrafo. A Maria pode considerar o contrato desfeito e ela pode reter o sinal dado, ela fica com os 20% dado de sinal. Se a inexecução do contrato for de quem recebeu as arras, poderá quem deu as arras haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. É justamente isso que aconteceu. Quem descumpriu o contrato foi quem recebeu as arras, né? Então a Joana pode considerar o contrato desfeito, tanto é que ela considerou o contrato desfeito e já cobrou e já contratou um novo fotógrafo. E agora qual é o direito dela? Exigir a devolução mais o equivalente. Beleza? Artigo 419. A parte inocente, quem é a parte inocente? A Joana, porque quem descumpriu o contrato foi a Maria. A parte inocente pode pedir indenização suplementar. O que significa isso? Pode cobrar além do dobro se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo indenizatório, o mínimo da indenização. Tá? Agora, só para a gente analisar as penitenciais. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu, no caso se fosse a Joana, vai perder em benefício da Maria. Se quem recebeu, terá que devolvê-las mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar, ou seja, quando houver direito de arrependimento, não cabe indenização suplementar. Como nesse caso aqui não houve direito de arrependimento, a gente conclui que sejam arras confirmatórias. Sendo arras confirmatórias, pode-se exigir a devolução em dobro, porque quem desistiu foi quem recebeu o sinal, quem recebeu as arras, né? E as arras vão valer como valor mínimo da indenização, podendo ser cobrada uma indenização suplementar. Aí, com base nisso, a gente conclui que a letra C é a correta. Letra C, Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantados, que foi adiantados para Maria, mais o equivalente com atualização monetária, juros e honorários, e se provar maior prejuízo, poderá pedir indenização suplementar. Então, a gente tem praticamente a aplicação de todos os artigos aqui das confirmatórias, que são 417, 418 e o 419. Letra A está incorreta porque Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantados mais o equivalente com atualização, mas não pode pedir indenização suplementar. Ela não poderia pedir se fosse arras com direito de arrependimento, as penitenciais. Então, como são as confirmatórias, há essa possibilidade. Letra B, Joana pode pedir apenas a devolução dos 20% adiantados e indenização suplementar, independentemente da prova do prejuízo. Aqui está dizendo que ela precisa fazer, a parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo. Tá bom? Se não provar, não pode. E a letra B está dizendo independentemente da prova. E a letra D, Joana pode pedir a devolução dos 20%,
acrescidos de atualização monetária, sendo esse o máximo de indenização possível. Não, não é o máximo da indenização possível, porque a gente viu que, por não ser penitencial, o limite é o céu, desde que ela consiga provar quais foram os seus prejuízos, né? Então, letra C, com fundamento em todos esses artigos aqui, do 417 até o 420. Pessoal, no meu relógio aqui já está dando meio-dia. Eu vou até falar para o Kleber, se você já quiser encerrar, depois eu procuro aquele artigo que eu fiquei devendo para eles e coloco aqui no nosso chat, né? Depois eles entram no chat, eu coloco aqui no chat, até para não me estender muito. Se você quiser encerrar, já poderíamos encerrar. Perfeito, Emerson. Obrigado. Eu vou encerrar a gravação nesse momento, ok? Tá.